Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também aqui eu queria desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães. Né? Ser mãe não é fácil. É um cargo a qual o Senhor ele coloca sobre nós e nós escolhemos essa responsabilidade. Mas se ninguém não diz para você o quanto você é especial e o quanto você é maravilhosa, hoje eu quero dizer para você. Eu sei que é pesado ser mãe. Mãe muitas das vezes é chata, mãe muitas das vezes é cobrada, mãe muitas das vezes ela não é compreendida, porque nós erramos, mas nós não queremos que os nossos filhos errem. Então é como se nós fôssemos um rascunho e ali nós queremos passar para ele o rascunho que a gente viveu, para que eles não venham ter a mesma experiência. Mas você tem que se lembrar uma coisa: o seu filho não é a sua história, e a sua história não se repete no seu filho. O seu filho tem a história dele. Então os padrões que você viveu, não coloque em cima dos seus filhos. Amém? E existem fases, irmãos, que são difíceis mesmo de lidar. Mas quando nós colocamos no Senhor os nossos filhos, a nossa casa, o Senhor ele cuida, sempre vigiando e orando. Não adianta você orar e dentro da sua casa você não vigiar pelaquilo que você está orando. Então você tem que estar de vigia dentro da sua casa, porque o inferno ele, muitas das vezes não vai entrar por portas, mas entra por brechas. Ele não precisa de uma porta escancarada para entrar, ele só precisa de uma brecha para se manifestar. Então você tem que ter cuidado. E é normal chegar um período a qual os seus filhos eles lhe excluam do stories. Silencie, vamos lá, me silencie. Você que tanto cuidou, porque eles têm um temperamento diferente do nosso, mas isso não significa que ele não nos ama. Ele ama sim. E você tem que compreender a maneira de amar o seu filho, porque nem sempre a maneira de amar o seu filho é verbalizando, mas às vezes é com gesto ou chamando a atenção. Amém? Então, feliz Dia das Mães para todas as mães. E que Deus abençoe. E outra coisa, nem tudo sai como a gente quer. Nós preparamos uma lembrancinha para as mães. Nós compramos essa lembrancinha, mas infelizmente não chegou. Estava no Iguatu e não chegou essa lembrancinha e eu cancelei. Cancelei porque não tinha sentido dar domingo que vem. Se hoje era o Dia das Mães, era para ter chegado quarta-feira e não chegou. E ali a gente correu em cima da hora, preparou. Não era o que a gente queria, mas foi o que Deus quis. E que essa lembrancinha que você, mãe, vai receber hoje, você possa sentir o cuidado de Deus para com você. Que o Senhor fale através dessa simbologia do cuidado, do amor que Ele tem para com sua vida. Porque o Senhor quer que você cuide de você. Cuide do tempo, cuide do corpo, cuide da alma, cuide do espírito. Porque muitas das vezes nós estamos muito preocupados com o espírito. Esquecemos do corpo, esquecemos da alma. Então que essa lembrancinha ela possa representar o cuidado de Deus na tua vida, dizendo: acorda, tu precisa se cuidar. Acorda, tu precisa fazer por você, porque ninguém vai fazer por você aquilo que é para você fazer. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Reis. Aqui, Agilmar, eu vou dividir meu tempo contigo, porque o Senhor vai te usar. Não tem não. Não é não aqui. Aqui nós não aceitamos não, entendeu? Tu acha que tu vem pra cá, Agilmar, e nós não vamos usar tu?
Eu estava orando. Deus ouviu minha oração. Foi a resposta da oração que eu fiz lá em casa. Você está entendendo aí como é? Glória a Deus. 1 Reis 17, versículo 3, vai dizer assim: saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber. E eu mandei que os povos levem comida para você. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Poder sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O profeta Elias, ele profetiza sobre uma seca que viria sobre Samaria. E ao profetizar sobre esta seca, quando ele termina de entregar a mensagem da parte de Deus, o Senhor fala com ele. E o Senhor diz a Elias: Elias, saia daqui. E o Senhor dá um endereço a Elias, para que Elias fosse para aquele endereço. Porque existia uma ordem a qual o Senhor tinha dado. E que ordem é essa? O Senhor diz: eu dei ordem aos povos. O Senhor não disse eu vou dar. O Senhor já fala com Elias dizendo eu já dei. Aleluia. Não era algo que ia ser, aleluia, dado. Era algo que já tinha sido estabelecido. Porque tem coisa na nossa vida que Deus, Ele estabelece primeiro. E nós só seguimos as ordens daquilo que foi estabelecido por Deus. Se Elias não tivesse ouvido a voz de Deus, se Elias não tivesse ouvido o comando de Deus e ido ao endereço a qual Deus tinha mandado, ele não tinha vivido ali o milagre que o Senhor tinha preparado para ele. Porque tem milagres que são gerados através da obediência, através do comando. Não era para ele ficar, não era tempo dele ficar, era tempo dele se movimentar dentro da palavra a qual tinha sido liberada. E muitas das vezes nós não queremos se movimentar dentro da palavra que Deus libera para a nossa vida. Aí nós se perguntamos: por que que a promessa não aconteceu? Por que que eu não estou vivendo aquilo que Deus disse que eu iria viver? Porque muitas das vezes nós queremos que Deus faça aquilo que é para mim você fazer. Nós queremos que Deus movimente aquilo que é para mim você se movimenta. A Bíblia vai dizer que Naamã, quando ele chega até o profeta Eliseu, o profeta Eliseu manda ele descer até o Jordão. Havia o que? Uma movimentação. O que foi liberado sobre a vida dele só se cumpria se ele se movimentasse dentro daquilo que foi liberado. Como é que você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida
E a Bíblia vai dizer, no versículo 6, que Elias, ele bebia água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Os corvos vinham trazer pão, aleluia, e carne todas as manhãs e todas as tardes. O interessante era que era um tempo de seca em Samaria, só que o Senhor cuidava, aleluia, do profeta. Ei, eu não sei qual é o tempo de seca que se estabeleceu sobre a tua vida, mas eu quero dizer uma coisa: existe um cuidado de Deus sobre a tua casa. Existe um cuidado de Deus sobre você. A seca estava sobre a terra, mas a mão do Senhor estava sobre o profeta. E o Senhor manda dizer para você: a minha mão está sobre você. A minha mão está sobre você. Aleluia. Muitos confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas todavia eu e você temos que colocar nossa confiança naquele que é grande, naquele que é fiel, naquele que não muda, mas naquele que tem o controle de todas as coisas. Tu não depende de governo, tu depende daquele que governa o governo. Tu não depende de político, tu depende daquele que governa o político, que dá vida ao político. E se quiser, aleluia, tira, bota, porque todo governo está sobre aquele que estabeleceu o céu, que estabeleceu a terra, deu limite ao mar e diz: daqui tu não passa. Era dentro do tempo de crise que o Senhor iria fazer o profeta se movimentar. Porque tem gente que acha que porque está passando luta, porque tem gente que acha que porque está passando prova, ela vai ficar estacionada, estagnada, que não vai acontecer nada. Mas era do tempo, aleluia, era dentro do tempo da crise, era dentro do tempo, aleluia, da seca, que o Senhor transitava o profeta. Diga: eu vou viver um tempo de transição. Diga: eu vou viver um tempo de transição. Vai ficar mais bonito. Eu vou viver um tempo de transição. Independente da crise, aleluia, você vive um tempo de transição dentro do que foi liberado para você. Deus não lhe chamou para ficar parado no meio da crise. Deus não lhe chamou para ficar paralisado no tempo da seca. Mas Deus lhe chamou para que você transite dentro da palavra que Ele liberou sobre você, para que você ande, se movimente dentro da palavra que Ele liberou sobre a tua vida, que Ele liberou sobre a tua casa. Se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus disse que vai cumprir, vai cumprir. Se Deus disse que nada vai voltar, nada vai voltar. Se o Senhor disse que seria contigo, Ele é contigo, porque Ele faz acontecer. Por que é que você tem medo? Se o Deus que faz você andar dentro da crise é o Deus que manda o recurso, é o Deus que entrega. Ei, o Senhor mandou pão, o Senhor mandou carne. O Senhor estava dizendo assim para Elias: Elias, tu não precisa se preocupar, porque eu cuido de você no tempo da crise. Elias, não vai faltar pão, não vai faltar água. Elias, não vai faltar carne. O Senhor está dizendo: eu sou Deus, que enquanto você faz a minha vontade, eu mando deixar na
Eu quero viver promessa. Eu quero viver milagre. Mas eu não quero obedecer. Aí, meu filho, não se cumpre mesmo não. Versículo 5. Olha na tua Bíblia. E Elias obedeceu a ordem de quem? Do Senhor. Para viver tem que obedecer. Para viver tem que andar na obediência, dentro do que foi liberado. Se tiver mazela, se tiver enganche, se tiver amarra, se tiver que não agrada a Deus, não leve o que foi liberado. Mas se você se desenganchar daquilo que te prende, aí tu vai começar a viver as promessas. Aí a coisa vai desenrolar. Aí Deus vai fazer as coisas andarem. Só que chega um tempo na nossa vida que o Senhor permite acabar algumas coisas. Por quê? Porque Ele quer nos tirar, aleluia, daquele lugar que se tornou pequeno. O Senhor manda ele ir, o Senhor sustenta ele por um tempo. Só que agora a água do riacho se acaba. A água do riacho seca, olha aí, ó. Versículo 7. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Aleluia. Só que o interessante de tudo, aleluia, é quando uma porta se fecha, Deus já tem aberto outra. Você não precisa se preocupar com aquilo que secou na tua vida, com aquilo que não está florescendo, com aquilo que não está dando. O Deus de Israel já preparou uma porta. O Deus de Israel já preparou o escape. E Ele manda dizer: o que foi fechado não se compara ao que eu estou abrindo. O que foi fechado não se compara à porta que tu vai entrar. Não se compara à porta que tu vai transitar. O Senhor está dizendo: se prepara, porque eu vou fazer uma movimentação. Se prepara, porque eu vou começar a mexer naquilo que tu achava que era impossível de acontecer. Eu vou começar a trabalhar, eu vou começar a mudar. Papéis vão ser assinados. O Senhor manda dizer: tenda vai ser ampliada. Eu sou Deus dono da obra. E quando eu começo a fazer, não tem quem pensa. Primeiras Reis 17:7 diz que a água do riacho acabou, né? Versículo 8 vai dizer assim: então o Senhor disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei, de novo, não é eu vou mandar, eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. A porta do riacho se fecha, mas já tinha a porta de Sarepta sendo aberta para o profeta. O Senhor manda dizer para ti: a porta já está sendo aberta. A porta já está sendo aberta. Eu já mandei. Eu já mandei. Não é, aleluia, eu vou mandar, não, eu já mandei. Aleluia. Aí no versículo seguinte diz: e Elias foi para Sarepta. Ou seja, obediência. Ou seja, quando eu obedeço, o céu começa a se mover. Quando eu obedeço, o céu começa, aleluia, a fazer. O Senhor, Ele tem falado muito comigo. E o Senhor diz assim: filha, o sobrenatural, Ele vai se materializar, aleluia, no natural. Eu não sei o que precisa acontecer no natural. Eu não sei o que precisa acontecer, aleluia, no natural. Mas o Senhor te trouxe aqui para você ouvir o sobrenatural.
É através da tua vida que eu vou fazer um grande mover. Aleluia. Já tinha lá a viúva. Só que o que eu acho interessante dentro desse texto é que o Senhor, Ele conhece o nosso coração e o que vem sobre nós. O que ela tinha não dava nem para ela. O que ela tinha era pouco. Aleluia. Mas ela também obedece quando o profeta diz para ela fazer um bolo para ele. Aleluia. Só que o que ela tinha, ela ia comer e ela ia morrer juntamente com seu filho. Por quê? Porque a seca estava grande. Só que ela faz, dá o profeta, e ele lança, aleluia, uma palavra sobre a vida dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 3 diz assim: não se preocupe. 13. Disse Elias: vá pegar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com farinha para mim. Em outras traduções diz o bolo que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor Deus de Israel diz isso: não acabará a farinha na tigela, nem faltará no teu jarro o azeite. Quando ela obedece ao profeta, uma palavra é lançada sobre a vida dela, uma palavra de liberação. Se ela tivesse retido, aleluia, ela não teria, aleluia, recebido a palavra. Muitas das vezes a gente se apega com o pouco que tem. Muitas das vezes a gente está tão acostumado com pouco, a gente está tão acostumado com aquilo ali que é limitado, que quando, aleluia, o Senhor lança uma palavra para nós, nós achamos que não temos capacidade de viver aquela palavra, porque se acostumamos com pouco. Mas nós vemos uma mulher que tem uma mentalidade diferente. Ela obedece à palavra, ela faz, ela não olha para as consequências. Será que se eu fizer isso eu vou ficar sem? Como é que eu vou dar o profeta? Eu vou ficar com fome com meu filho? Não, eu não vou fazer. Primeiro eu vou comer. Primeiro eu vou comer. Se sobrar eu dou o profeta. Não. Ela fez, ela deu. E quando ela deu, a palavra foi liberada. E aquilo que era limitado sobre a vida dela, agora tem uma palavra de prosperidade sendo lançada. E que palavra é essa? É, mulher, assim que diz o Senhor: o azeite da farinha não acaba. Ei, o azeite e a farinha não acaba. O azeite e a farinha não acaba, porque eu vou providenciar. Eu vou providenciar. Só que Deus é Deus de coisas profundas. O Senhor, Ele não é limitado por causa do que ela faz. Acontece uma situação dentro da casa dela. Ela é viúva. Só que agora a morte chega no filho. Se ela não tivesse cuidado do profeta, se ela não tivesse obedecido, o Senhor já saberia o que ela iria passar. Então, ela foi providência na vida do profeta, e o profeta foi providência na vida dela. O maior milagre da vida daquela mulher não foi farinha e nem pão, porque prosperidade é pão. O maior milagre da vida daquela mulher não foi farinha e nem pão, porque prosperidade é bom. Mas o maior milagre na vida daquela mulher foi quando a morte entrou e tinha um profeta dentro de casa. Sabe por quê? Porque a farinha e o azeite não ressuscita. A farinha e o azeite não compra saúde. O
sono. Mas a obediência gera milagre. A obediência gera fruto. E através da obediência dela, o fruto foi gerado. Só que o interessante de tudo é que o fruto que foi gerado através da obediência supriu o que faltava. Mas agora entra uma falta pela porta. E que falta é essa? Aleluia, a morte. Já não bastava ser viúva. Agora o ciclo estava se repetindo de novo na vida dela. Aleluia. Só que tem coisa que Deus deixa se repetir na nossa vida para quebrar. Tem coisa que Deus deixa acontecer novamente para colocar um ponto final. Aleluia. Tem coisa que o Senhor deixa até se repetir. Sabe para quê? Aleluia, para você nunca mais passar pelaquela mesma situação. Aí você acha, Senhor, eu estou passando de novo, o Senhor não me fez vencer. Não, o Senhor está dizendo, eu estou quebrando aquilo que ainda não foi quebrado. O filho morre, mas ele não fica morto. E tem frutos que nós carregamos que eles estão vivos, porque quando tudo isso acontece, o filho estava vivo. Só que o filho faz o quê? Morre. Ela estava vivendo um tempo de bonança em meio à escassez. Parece uma coisa, quando uma área está bem, a outra vai lá e aperta. Quando uma área melhora, a outra vai lá e mangueira. Ela estava vivendo um tempo de seca, escassez, mas essa área foi suprida na vida dela. Só que agora outra área foi afetada. Só que o meu Deus, Ele não trabalha em uma área e deixa outra pendente, não. O meu Deus, quando Ele trabalha em todas as áreas. Você acha que o Senhor vai deixar algo pendente na tua vida? Não, aqui ela me deu comida, Deus abençoou, multiplicou, tá tudo certo. Não. O Senhor não deixa nada faltando, nada pela metade. Porque quando Ele começa a boa obra, Ele termina, Ele conclui. E Ele lhe trouxe aqui hoje para você ouvir isso. Não vai ficar nada faltando. Não vai ficar pendências. Eu vou fazer, diz o Senhor. Você crê? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero chamar aqui a Gilimar. E antes de eu entregar aqui o microfone para ele dar lugar na terra, eu precisava entregar algo da parte de Deus para a sua vida. Enquanto eu estava sentada ali, que Genivan cantava, Genivan pega o microfone e canta só o refrãozinho aí, só para ele entender. Eu vou entregar. Imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Sabe, Gilimar? O Senhor me deu uma visão de um pequeno. E eu via do lado da gente. E nessa visão que Deus me dava, eu via tu como um menino mais ou menos de 7 anos. E eu via como se tu carregasse um cesto. Só que o cesto tinha pouca quantidade de peixe e de pão. Muitas palavras foram lançadas sobre a tua vida, dizendo que tu não sairia daquele lugar. Muitas palavras foram lançadas dizendo que tu não chegaria a lugar nenhum e até que se desviaria.
muitos desacreditaram. E teve uma época na tua vida que até tu desacreditou na tua adolescência. Porque eu via tu dentro de um quarto, questionando a Deus se de fato Ele tinha algo contigo. E houve guerras que tua mãe não viu. Houve guerras que foram internas. Só que o Senhor diz: ei, Aginimar, eu multipliquei os pãozinhos. Eu multipliquei os peixinhos. E eu te dei cestos. E aquilo que era vazio na tua vida, e aquilo que tu não conseguia carregar, porque vivesse um tempo de escassez. Quem vive hoje não entende o tempo que tu viveu lá atrás. O tempo de tu querer e não poder, de desejar e não ter. Só que o Senhor diz assim: tira a preocupação da tua cabeça. Porque tem algo que está te preocupando. Mas eu sou Deus que visita.